A gente começa a meditar na palavra de Deus e a gente começa a ver que Deus, Ele usa coisas pequenas para fazer grandes coisas. Ele usa situações em que a gente acha que não vai mais suportar, não vai dar mais para continuar, e nessas situações que Deus agiu na vida de algumas pessoas, aconteceu milagres extraordinários. Você pode dizer assim, aconteceu, né, pastor? Mas será que hoje não acontece? Acontece. Porque quando a gente foi abrir aqui a igreja, aconteceu também milagre muito grande na nossa vida. E outra certa feita, aconteceu um milagre de um bolo lá na minha casa, irmãos. A gente tinha feito um bolo para mais ou menos 8 a 10 pessoas. No entanto, naquele culto, ele veio muita gente. Veio mais de 40 pessoas, ou bem mais. O salão lotou totalmente de pessoas e a gente ficou muito preocupado. Muito preocupado. Ainda no início do ministério da banda que a gente ia montar ainda. Já estava no meu coração, mas os meninos eram pequenos ainda e ainda não tocavam. E eu tinha passado um tempo um pouco fraco na fé, mas naquela noite, irmãos, quando Deus agiu naquele bolo, eu falei, realmente a mão de Deus, ela está sobre nós. Porque de um bolo para 8 a 10 pessoas, comeu tanta gente, a gente foi olhar, e ainda tinha muito mais bolo do que o que cabia na travessa do bolo. Como que Deus multiplicou aquilo que sobrou. E eu estava pensando nesse agir de Deus nas nossas vidas. A gente pensa que o milagre aconteceu só no passado, mas como a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela permanece para sempre, Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o nosso Deus, aleluia, que agia no passado, Ele também age hoje. Se tiver situação para isto, Deus, Ele entra com providência e faz milagres acontecer. Aleluia. Num tempo de seca, o profeta Elias tinha decretado não chover na face da terra durante 3 anos. E por causa desse decreto do profeta, vou tentar falar com um tom mais baixo. Tinha pessoas passando fome, uma grande fome se alastrou sobre a face da terra. Se alastra uma grande fome sobre a face da terra. Muitas pessoas sem ter o que comer dentro de casa. Muitas pessoas
aleluia, com as suas despensas vazias. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela foi dirigida para Elias nesses termos: apronta-te. Está em 1 Reis 17 e a partir do versículo 8. 1 Reis 17 e versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. O que mais me impressiona, irmãos, com esse decreto de Deus, é porque existia, com certeza, pessoas que tinham, mesmo com a seca, da mesma forma que tinha pessoas passando fome, deveria ter muitas pessoas também que tinham muitas comidas, muita riqueza. E Deus se dirige a esse profeta e fala para ele ir para uma cidade, para uma casa de uma viúva, para a casa de uma viúva que pouco, quase nada existia em sua casa. Por que Deus não mandou ele ir procurar um fazendeiro, uma pessoa que tinha grandes posses? O que eu entendo aqui é que quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele sempre manda, aleluia. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele sempre tem um profeta, um pastor, um evangelista, um homem de Deus, um presbítero, um diácono, ou um cooperador, ou seja lá quem for, mas Ele usa aquela pessoa para ir em determinado lugar, para ministrar a palavra de Deus e dizer: o Senhor faz tal coisa na tua vida hoje. Então eu fico imaginando, irmãos, que Deus falou assim: eu ordenei a viúva, né? E ele, olha só, apronta-te, vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento, que te dê alimento. Mas como, irmãos? Que a viúva não estava nem sabendo. Pelo que se vê, essa ordem, ela não foi falada para aquela viúva. Ela não foi dita para a viúva. Porque a viúva nem sabia que aquele profeta existia. E quando ele chegou, essa revelação deve ter sido no íntimo do intelecto, da mente da viúva. Porque ele disse: ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Aleluia. Versículo 2. Aleluia. Podes me trazer uma jarra de água para eu beber? Pode passar o versículo, Mateus. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou
Então, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha numa jarra e um pouco de azeite numa botija. Aleluia! Por que Deus mandou esse profeta ir na casa dessa viúva para ser alimentado por ela? Por que vocês acham, irmãos? Se ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. É que quando Deus quer abençoar alguém, Ele sempre manda alguém, irmãos, na sua casa, que é usado por Deus, que tem o poder da palavra, que pode falar e Deus vai cumprir com a palavra. Elias, eu acho que Elias pensou assim: opa, você é alimentado por uma viúva, deve ser uma mulher rica, que tem muitas posses, porque também o homem de Deus, irmãos, ele não sabe o que Deus vai fazer. Ele obedece à voz de Deus, mas nem sempre ele sabe o que Deus vai fazer. Quando chega lá, a mulher está apanhando gravetos lá, aleluia, para fazer o último bolinho para comer ela e o filho. Ela disse: olha, não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija, e estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos de fome, porque não existe mais nem possibilidade. A terra estava seca, não existia possibilidade, não existia mais condições, não tinha-se recurso mais naquela casa. Mas quando a pessoa chega nessa situação, e Deus tem os seus mistérios, irmãos, para abençoar a vida daquela pessoa, Deus sempre manda alguém, aleluia. Deus sempre manda um profeta, irmãos, porque neste caso tem que ser um profeta, tem que ser alguém que tem intimidade com Deus, para poder falar, para poder ministrar na vida da pessoa, para que a pessoa receba de Deus a bênção. Agora, veja, quando ele disse: faça um bolo para mim, com o que você tem, e traga para mim, depois faça algo para você e para seu filho. Se ela já tinha falado que só dava para fazer um bolo, aí ele já começou, já falou diferente, né, do que ela pensava. Depois, faça algo para mim, faça algo para você e para seu filho. A mulher, irmãos, a pessoa que ouve a voz dos profetas, a pessoa que escuta a voz do homem de Deus, a pessoa que acredita no que está sendo falado, geralmente Deus abre uma condição, um meio, um jeito de abençoar a vida daquela pessoa. Porque ela tendo somente aquilo, a Bíblia diz que ela foi e fez o bolo e trouxe para o homem de Deus comer. O que eu vejo nisso é a prioridade na obra de Deus. Ela não olhou para a situação dela, mas acreditou na voz do profeta. Entregou na mão do profeta o único bolo que tinha para comer. Aleluia. Quando a pessoa age dessa forma,
para bem da obra de Deus, para bem do homem de Deus, para bem da obra de Deus. Deus, irmãos, Ele faz acontecer milagre que a pessoa não pode acreditar. Por que que Deus, como que Deus agiu dessa maneira? E ela fez aquele bolo e ele comeu e bebeu água. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Passe para o versículo 3, por favor. Glória a Jesus, aleluia. 3 não, desculpa. O 10, versículo 10. Ele partiu em direção. É o 12. No entanto, ela replicou: tão certo como o Senhor, vive o Senhor, teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer. Isso aqui eu já li também. Elias, porém, lhe assegurou: não temas. Esta palavra, irmãos, esta palavra da mão, da boca do homem de Deus, ela tem um poder na face da terra. Não temas. Não temas. Vai e faze como disseste, mas primeiro faz para mim o bolo pequeno e traz aqui, e depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto assim diz o Senhor. Aí Elias dá o recado de Deus para a mulher. O Senhor Deus de Israel. Porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Há uma mina de azeite, e uma mina de azeite seria fácil, mas o problema é a farinha, né, irmãos? Mas o homem de Deus disse: não vai faltar até o dia que chova. E assim ela fez. Aleluia. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conformidade à palavra de Deus, que ele transmitira por meio de Elias. Aleluia. Irmãos, quando a pessoa acredita na palavra do profeta, quando a pessoa dá ouvido à voz de Deus, ao recado que o homem de Deus está dando, a pessoa vai, aleluia, prosperar naquilo que mais lhe faz falta. O problema dela era comida para ela e para a sua família. E ali o profeta ministrou, e não faltou mais, até que a chuva venha sobre a terra. Até, eu creio, irmãos, que até a terra dá o fruto, não faltou comida mais na casa daquela mulher. E de onde veio esse azeite? E de onde veio essa farinha? Aleluia. É para a gente pensar, como que pode uma panela
todo dia você vai tirar o azeite, todo dia. E não faltou mais a botija, a panela não faltou mais farinha, a botija não faltou mais azeite, e tirando todo dia e comendo. Deus, irmãos, o milagre da parte de Deus é coisa inexplicável. Você não vai saber, mas você pode, aleluia, que você fez uma compra para 10 dias e você começa a comer daquela compra, mas você atendeu a obra de Deus e Deus começa a multiplicar e você não vê, porque eu já vi acontecer isso, aleluia, na minha casa, aleluia, Deus multiplicando comida na nossa casa. Passamos por um acidente e estávamos numa situação tão difícil, mas Deus mandou tanta comida naquela casa que tivemos que distribuir com várias famílias, aleluia, porque Deus, Ele queria mostrar para a gente que Ele age na hora que você não tem nenhuma condição de agir. A gente estava na cama, mas comia do melhor que há na face da terra. Era todo dia um banquete, todo dia um banquete, todo dia um banquete. Eu não entendia, mas Deus estava dizendo para mim o quê, irmãos? Que quem faz a obra dele, como a gente fazia, irmãos, aleluia, doía para ir para a igreja. Doía demais para ir para a igreja. Mas não foi aquele acidente que impediu da gente ir para a igreja, não. A gente ia com a dor no pé, nas pernas. A minha esposa com moleta, as duas pernas operadas, ia sofrendo. E a gente ficava em pé lá para cantar, e às vezes tinha que se escorar. O Ricardo com a perna, aleluia, machucada, furada, aleluia. A gente tudo machucado, mas não deixamos de fazer a obra de Deus. Aleluia. Vinha um irmão com uma perua para levar a gente. Difícil era a gente entrar dentro da Kombi, irmãos, porque doía demais. Doía, eu estava com os ligamentos das pernas desligados, estava com problema sério, até a calça encostando doía, aleluia, mas a gente dizia, não, a gente vai louvar o nome do Senhor. E Deus providenciando tudo na nossa vida. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, você começa a ver milagre acontecer. Essa mulher, o que ela fez? O único que tinha, ela entregou para o Senhor. Deus multiplicou sobremaneira na sua vida. Deus pode fazer isso hoje? Pode, irmãos. Pode, irmãos. Pode, Deus pode fazer isso. Aleluia. Se você, aleluia, se a gente se dispuser a estender a mão para a obra de Deus, na necessidade da obra de Deus, eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai multiplicar na tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai começar a abrir, aleluia, possibilidades para você ganhar muito mais do que você está ganhando, aleluia. Ou Deus pode fazer um milagre que o que você compra para comer um dia, dê para comer 10 dias. Se o problema for no caso de comida, Deus pode fazer milagre. É só você ouvir a voz de Deus e fazer com que a obra de Deus seja suprida. Porque suprir o homem de Deus é suprir a obra de Deus. Ela primeiro
ela ia morrer se ela não comesse aquele bolo, na cabeça dela. Mas ela disse: não, então eu vou fazer tudo conforme o homem de Deus está falando. Coisa boa, coisa maravilhosa, coisa extraordinária é você ouvir o que o homem de Deus está falando. Coisa maravilhosa. João 8. Não, vamos primeiro para Lucas 21. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses para me falar algo sobre essa passagem, que eu creio que deve ter acontecido. Porque quando Jesus está olhando para a gente, irmãos, o que a gente está fazendo? A Bíblia diz nessa passagem que Jesus estava olhando, erguendo os olhos. Lucas 21. Glória a Deus, glória a Deus. Erguendo os olhos, Jesus observou os ricos colocando suas contribuições no gasofilácio para a colheita de ofertas. Jesus vendo. Porque Jesus vê tudo, né, irmãos? Jesus vê o que a gente faz. Em todo lugar que a gente estiver fazendo, Jesus está vendo o que você está fazendo. Se você fizer algo para Deus, que ninguém veja, mas Jesus está vendo. Aleluia. A Bíblia diz que Ele nos olha com os olhos dele, como chamas de fogo. Ele nos vê em qualquer lugar. Aleluia. A palavra diz que se eu descer ao mais profundo abismo, lá eu me esconder, o Senhor está me vendo. Ele vê todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Ele conhece a gente, irmãos. E aquela mulher, ele percebeu também que uma viúva pobre ofertou 2 pequenas moedas judaicas e exclamou com toda certeza: vos asseguro que essa viúva pobre contribuiu mais do que todos eles juntos. Aleluia. Você acha que o azeite daquela viúva, aquele bolinho que aquela viúva fez para Eliseu, não foi mais importante do que o maior banquete que alguém poderia oferecer para ele? Foi mais importante, irmãos, porque ela ofereceu por causa da palavra de Deus que estava sobre o homem de Deus. Ela percebeu que o homem era homem de Deus e entregou, aleluia, o único bolo que tinha para comer. E esta viúva, da mesma forma, entregou as únicas 2 moedas que tinha na casa do Senhor. A Bíblia diz que ela era a única. Jesus sabe das coisas. E Jesus estava vendo, e Jesus viu que ela colocou tudo que ela tinha para a obra de Deus. A Bíblia não diz, mas esta mulher, irmãos, com certeza, desse dia para frente, ela nunca mais foi uma mulher pobre, porque eu tenho certeza que Jesus viu e Jesus ministrou a bênção na vida dela. Por quê? Porque ela entregou tudo, irmãos, que ela tinha. Porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobrava, Jesus falou. Esta, porém, da sua extrema pobreza, deu tudo o quanto tinha. Deu todo o seu sustento. Irmãos, é muita fé. É muita fé.
de uma pessoa olhar a obra de Deus e dizer: não, a obra de Deus está sofrendo, eu não posso, eu vou dar tudo que eu tenho, jogar aqui dentro. Esse tudo pode ser muito ou pode ser pouco, eu não sei. Para essa mulher, irmãos, Jesus disse que era o sustento dela. Então esse pouco, essas 2 moedas dela, ainda dava para comprar alimentos. Mas ela não olhou para isso, ela falou: eu vou entregar. Eu estava conversando com uma pessoa que me fornece carne, e ele disse: olha, pastor, eu estava na pior situação da minha vida, com um churrasquinho em frente à Universal, em frente à igreja, e não vendia nada. Aí de repente ele disse: eu vou vender esse ponto. Aí vendeu para outra pessoa por R$590. A pessoa comprou o ponto dele, e depois a pessoa passou uns dias, também não vendia nada, vendia pouco. E aí a pessoa chamou ele e disse: vamos ficar sócio aqui, para ver se você tem a possibilidade de arrumar carne. Então vamos ficar sócio para ver se a gente consegue, a gente os 2 juntos, melhorar. Só que ele pegou o dinheiro que ele vendeu, aquele ponto, ele disse que olhou para dentro da igreja assim e falou: peraí, o que eu vou fazer com esses 590? Prosperar? Abrir outro ponto, comprar outra churrasqueirinha e fazer? Eu vou entregar tudo na igreja. Ele disse que era tudo que ele tinha. Entrou pela Universal. Irmãos, não é porque é na Universal, em qualquer lugar que a pessoa utilizar a sua fé, Deus vai agir. Entrou dentro daquela igreja, pegou os 590 e entregou. Aí quando o rapaz chamou ele já tinha dado os 590 mesmo. Ele ficou pensando assim: não é mesmo, né? Acho que eu vou voltar, vou ficar junto então. Ele falou, irmãos, que ele começou a vender tanto churrasco, que começou a vender 100, 150, 200, 250, 300, chegaram a 500 churrascos naquele ponto por dia. Só que ele faz um churrasquinho pequenininho para vender bem baratinho, né? E ele começou, irmãos, a prosperar com esse churrasquinho. Aí depois ele deixou aquele rapaz, sócio dele lá, aí abriu outro. Ele tem churrasquinho aqui no Perialto. Perialto não, Peri lá embaixo. Você vê um cara assando churrasco lá e vendendo baratinho, acho que é R$3. É dele. Ele vende tanto churrasco, irmãos, vende tanta carne, que eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida. Mas por que, irmão, que acontece isso? Porque ele utilizou a fé. Ele percebeu que aquilo na mão dele não ia dar em nada. Ele falou: eu vou colocar na mão de Deus. Aleluia. Como essa mulher, irmãos, ela colocou o sustento que ela tinha na obra de Deus. E Deus, com certeza, não deixou ela continuar pobre. Não fala a Bíblia, mas todo aquele que estende a mão para a obra de Deus, Deus faz milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o senhor está falando para me dar tudo? Não estou falando. Eu estou falando para você aumentar a sua fé e saber que a obra de Deus é prioridade na nossa vida. Não estou pregando isso para você dar tudo que você tem, de jeito nenhum. É para que a gente possa saber que o Deus que agia no passado, Ele age agora. Esse moço, irmãos, ele está me fornecendo a carne. Ele fornece a carne mais barata que qualquer açougue. Eu não sei como ele faz isso.
Mas ele falou: ó, Deus está me abençoando, eu quero abençoar muitas vidas também. Aleluia. E quantas pessoas são abençoadas porque Deus abençoou a sua vida? Aí tem essa outra passagem aqui que eu estava meditando. João 6 e 8. O que Deus não pode fazer com o pouco que você tem? O que Deus não pode fazer milagre, o quanto Deus pode fazer com o pouco que você entrega na obra de Deus? A Bíblia diz que há aqui um rapaz, João 6 e 8, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus. Primeiro eles chegaram em Jesus e falaram: Jesus, o povo. Não, 6. Vamos ler a partir do versículo. Ou vamos ler toda a passagem. Vai. Passando algum tempo, 6 e 1. Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguiu, porque todos tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Nós estamos no versículo 5, 6 e 5 agora. Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: Jesus, 200 dinheiros não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Aí um de seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz. Porque, irmãos, sempre tem um, aleluia, que é providenciador. Sempre tem um que é preparado. Sempre tem alguém, aleluia, para abençoar a obra de Deus. Sempre tem um, irmãos, que está ali no meio do povo. Então Jesus disse: aqui um rapaz que com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas que serve no meio de tanta gente. Então Jesus disse: fazei que o povo se assente. Em outras passagens, Jesus falou assim: vocês estão falando que o povo está com fome, dá a vocês de comer a eles. Porque a parte de fazer a obra é Deus, mas a parte de servir é a gente, irmãos. A gente tem que servir. Jesus mandou: fala para o povo se sentar. Aleluia. Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000 pessoas. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, partiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Veja, irmãos, o que é 5 pães e 2 peixes? Na mão do rapaz era o lanche dele.
Mas ele colocou na mão de Jesus. Ele disse o quê? Eu vou dar tudo para Jesus, porque Jesus sabe o que fazer com isso. Este homem, ele cura os enfermos, ele faz milagre acontecer. Então eu vou entregar tudo, os 5 pães e 2 peixes. Está aqui, Jesus. Aleluia. Você pode entregar os seus 5 pães e os 2 peixes na casa do Senhor, e o milagre pode acontecer também na sua vida. Aleluia, porque, irmãos, a obra de Deus, ela não muda, ela tem as mesmas necessidades. Aonde está o povo, a necessidade de comida. Aonde está o povo, a necessidade de dinheiro. Aonde está o povo, há muitas necessidades. Mas quando tem alguém que entrega algo, nestes 2 casos aqui, nos 3 casos, era tudo que eles tinham. Aquele rapaz não tinha mais nada para comer, irmãos. Só tinha aqueles 5 pães e os 2 peixes. Teve coragem de entregar na mão de Jesus. Entrega na mão da pessoa certa. Se você entregar para Jesus, o milagre vai acontecer na sua vida. Eu não tenho dúvida. Aquele moço que é amigo meu, ele fez também isso. Entregou tudo que tinha lá na Universal. Hoje ele está próspero, irmãos. Ele já tem 5 pessoas trabalhando para ele. Em cada lugar, vendendo churrasquinho. Ele está chegando a vender quase 1000 churrasquinhos por dia. 5 pessoas trabalhando. Eu não sei como que pode acontecer uma coisa dessa, mas pode acontecer. Se a pessoa utilizar a fé, pode acontecer milagres nas nossas vidas. Toda pessoa que por fé, irmãos, ele falou, ó, irmão Daniel, eu não fui lá para entregar nada, para receber nada. Eu entreguei o dinheiro porque eu falei, com esse dinheiro eu não faço nada. E nada, por nada, eu entrego na obra de Deus, porque eles vai ter uma grande utilidade na obra de Deus. Olha, a Universal precisa de R$590 de uma pessoa pobre? De um moço pobre? Não precisa, irmãos. Deus também precisa do nosso dinheiro? Não. Mas a obra de Deus que é realizada nesse lugar precisa. E quando, irmãos, a gente tem que utilizar a nossa fé, aleluia, para ver milagre acontecer, é preciso ato de fé. É preciso ter atos de fé para poder entregar na casa do Senhor, aleluia, para que Deus possa fazer milagre em nossas vidas. Aleluia. E quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo, aleluia, no altar. Eu não sei o que o Senhor está falando nesta noite. Quer dizer, eu sei, mas eu não sei o porquê. Mas é que o Senhor está querendo abençoar alguém, irmãos. Aleluia, é que Deus quer mostrar o seu poder para alguém. Aleluia. Eu tenho certeza, irmãos, que o Deus que a gente prega é esse mesmo Deus que está na Bíblia. No tempo de Elias,
no tempo da viúva de Sarepta, no tempo de Jesus com a viúva pobre, no campo com o menino com os 5 pães e os 2 peixes, Jesus está aqui, Ele é o mesmo, para operar milagre em nossas vidas, amém? Fiquemos de pé, meus irmãos, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem falado em nosso meio, em nome de Jesus.